sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um programa Reflexo de Maria. E nós estamos aqui com mais uma semana de mais um vídeo nessa caminhada que estamos fazendo sobre as bem-aventuranças. É isso mesmo. Eu quero que você já pegue a sua palavra, vá lá em Mateus 5 e juntos vamos partilhar um pouquinho dessa palavra, dessa bem-aventurança, fazer esse caminho que Cristo propôs a cada um de nós sendo suas filhas, não é mesmo? Hoje a gente vai partilhar um pouquinho sobre a bem-aventurança que diz: bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. É isso mesmo, né? Quando a gente pensa em mansidão, a gente pensa assim, numa pessoa tranquila, calma, naquela paz, não é mesmo? Mas é muito fácil a gente dizer que somos mansos, mansas, né? Quando tudo tá certo, não é mesmo? Mas e quando estamos colocando em situações de conflito, em situações em que somos ofendidos, somos confrontados? Como ser esses mansos, como ser esses bem-aventurados que são mansos. E é por isso que hoje a gente vai partilhar um pouquinho dessa bem-aventurança aqui. E comigo hoje está aqui a Mariana, da comunidade Eucaristós. Seja muito bem-vinda, Mari. Obrigada, Vivi. Mari, eu queria muito que você partilhasse um pouquinho conosco, né, essa bem-aventurança, né? Já adiantando para você em casa, eu convidei a Mari justamente que é psicóloga, né? Ela deve estar sempre inteirada, né? Hoje, ainda mais com a situação que a gente passa da pandemia, né? Ter vários casos. Porque também é de comunidade, porque, gente, vocês vão ver, quando ela começar a falar, você fala, nossa, essa menina ela é muito calma, né? Então, que você partilhe um pouquinho com a gente, né? Na vivência sua, né? Na partilha que Deus colocou no seu coração, um pouquinho sobre essa bem-aventurança. Vamos lá. Então, boa noite. O horário que você está assistindo aí, bom dia, boa tarde, né? Muito obrigada por esse convite, né? É um prazer estar aqui. Quando a Vivi me pedia para falar sobre a virtude da mansidão, eu pedi a Deus uma inspiração, né? A virtude não, a bem-aventurança, é porque ela também é uma virtude, né? Mas quando você me pedia para falar sobre essa bem-aventurança, eu pensava, o que é uma bem-aventurança, né? Quando Jesus fala para aquelas pessoas naquela montanha, o que ele queria dizer com essas bem-aventuranças? E quando nós olhamos a passagem de Mateus 5, cada uma das bem-aventuranças vem seguida de uma promessa, né? Então, Jesus, nesse momento, quando ele fala da virtude, da bem-aventurança, da mansidão, ele faz uma promessa: vocês possuirão a terra, né? E todas essas promessas, elas vêm de Jesus, um desejo, né, que ele tem de nos dar a felicidade. E a felicidade de Jesus é uma reflexão que tem vindo muito ao meu coração na oração. É que a felicidade que Jesus nos promete, ela é uma felicidade de eternidade, isso é verdade, né? Ele fala que por muitas vezes nós sofreremos aqui na terra, mas ele também fala: vinde a mim, porque eu sou manso e humilde. Então, quando nós olhamos para essa bem-aventurança, Jesus, ele nos ensina a ser como ele. Então, ele não diz, sejam alguma coisa que eu não sou. E o que é a mansidão? Eu gosto muito de dicionário, sabe, Vivi? Pode falar, pode explicar pra gente. Eu falo que eu sou a pessoa do dicionário. Me chamou para pregar, falou o tema, pronto, já procurei que é o tema no dicionário. E a mansidão no dicionário está lá como a virtude dos que são mansos. Essas coisas de dicionário que não são muito esclarecedoras, né? E aí eu fui lá, então, mas o que é ser manso de verdade, né? O significado dessa palavra. E aí a palavra mansidão, ela está associada à virtude da delicadeza. Então, a mansidão, quando a gente fala da virtude da delicadeza, é ser como Deus. Deus é delicado conosco, porque ele se coloca no nosso lugar. Quando ele decide vir à terra, ele decide se colocar no nosso lugar. Ele se decide colocar-se na nossa condição, em tudo, exceto no pecado, né? Então, a virtude da mansidão, ela vem em Jesus a partir do momento em que ele se coloca numa manjedoura
Ele não precisava se colocar numa manjedoura, né? E uma das questões que é importante a gente lembrar é que a mansidão ela é muito associada à humildade também, né? Então, quando ele se coloca nessa manjedoura humilde e manso, com essa empatia de se colocar no nosso lugar, que é uma qualidade que quando nós somos capazes de nos colocar no lugar do outro, nós não estamos tomando o lugar do outro, mas nós estamos abertos a compreender a forma como ele se sente. Mesmo que isso não seja possível, mas a nossa abertura nos faz ter mansidão para chegar ao coração do outro, né? E você sabe o que é muito interessante, Mari? Que eu estava lendo a catequese do Papa, né? Papa Francisco, ele fez no ano de 2019... uma série de catequeses, né, falando sobre essas bem-aventuranças. E na bem-aventurança dos mansos, ele falava justamente isso que você falou, né? E aí ele citava a paz, né? Que a pessoa, quando ela é mansa, ela procura trazer a paz. Ela procura levar a paz ao coração do outro irmão, né? Que é justamente o que você também nos trouxe agora. Sim, e quando você é capaz, né, quando você consegue colocar a paz no coração do outro, é inevitável. A paz é um espelho, né? Então, quando você consegue olhar para o outro com paz, essa paz volta. Então, até mesmo nessa catequese, o Papa fala, né, que a mansidão, os mansos têm a paz. E por isso que eles possuem a terra. Né? E é tão difícil ser manso, porque acontece tanta coisa na nossa vida, são tantos desafios, né, no dia a dia. Então é o trabalho, então são as pessoas que são diferentes de nós. Mas essa mansidão, ela nos dá ela é a temperança, né? Que é o tempero mesmo, né? A forma que nós temos de dar gosto para a vida do outro. E a mansidão, ela nos dá esse tempero. Se eu ponho muito sal numa comida, eu não suporto comer. Se essa comida não é temperada, também não é possível comer. Então, a mansidão, ela nos permite sermos ponderados quando nós entramos em contato com a vida do outro, quando nós entramos em contato com a vontade de Deus e até mesmo quando o outro nos faz perecer, né? Que é o maior desafio, quando o outro gera em mim a dor e eu sou capaz de ser manso com ele. Aí eu consigo vivenciar a promessa que Deus me fez, que é bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Sim. E você, eu acho que mais do que eu, né? Você como psicóloga, né? A gente, para manter o autocontrole, né? O controle de si, controle com as pessoas, nas situações, né? Essa bem-aventurança, ela vem a calhar, né? Ela precisa ser exercida e colocada em prática justamente para a gente não ser aquelas pessoas descontroladas com o marido, né? Com os filhos, no trabalho, entre os amigos, não é mesmo? Vivi, você falou uma coisa que é interessante e aí eu quero trazer um conhecimento até mesmo da psicologia. Então, as nossas emoções, elas precisam acontecer. Elas precisam... Todas as emoções que nós temos, sejam elas... Eu falo que não existem emoções ruins, existem emoções desconfortáveis. Então, muitas vezes as emoções desconfortáveis, elas nos tiram da mansidão. Que são a raiva, que são a tristeza, enfim. E todas as emoções que elas acontecem em nós, elas precisam acontecer. Mas elas precisam acontecer no controle. Então, de que forma eu faço essa emoção de raiva, por exemplo, sair de mim, se ela precisa acontecer, porque senão depois ela vira uma consequência na minha vida, né? Enfim, e aí a gente não precisa se aprofundar muito nisso, mas todas as emoções que eu reprimo, em algum momento elas retornam como uma consequência. Então, isso pode se tornar alguma doença física, que são as doenças psicossomáticas, ou até mesmo doenças emocionais, né? Ou sofrimentos emocionais mesmo, que não seja um quadro mesmo de algum transtorno, mas pode gerar um sofrimento emocional. Então, como eu cumpro a palavra de Deus e vivencio uma emoção? É um desafio, né? Mas é muito possível, porque aqui eu encontro a temperança. Eu coloco para fora com amor. Então, eu preciso falar. Se eu sei que eu não vou falar com amor, não é agora a hora de falar. É saber o momento. Então, eu vou sair, eu vou respirar, eu vou partilhar, eu vou no sacrário, eu vou rezar e aí eu volto. Jesus me dá a sabedoria, Jesus me dá a sua mansidão, a mansidão que você teve. E uma questão, né, que é importante a gente lembrar
é que muitas vezes a mansidão dá a impressão de que nós temos que ser bobos, temos que ser fracos, temos que ser frágeis, né? E é o contrário disso, né? Porque Jesus na mansidão, com a temperança dele, com essa bem-aventurança, ele em alguns momentos precisou tirar os vendilhões do templo, ele precisou apontar e com amor, com a justiça, né? Então ele manso, temperado, mas ele sabia se colocar, né? A verdade, a humildade, a mansidão, elas se complementam, né? É muito importante isso que você falou, né? Porque às vezes nós, mulheres, a gente tem um certo problema, né? Ou a gente é muito explosiva, né? Chega gritando, chega, eu vou resolver do meu jeito, é isso e pronto, sou assim. Ou a gente também guarda, né? É os dois extremos, né? Ou a gente guarda pra gente, a gente não expressa o sentimento que tem que ser expresso naquele momento. Não se coloca como tem que ser colocada, né? E aí isso gera uma série de transtornos para nós que somos mulheres, né? Que somos mães, somos esposas, somos filhas, somos empregadas em alguma empresa, enfim. Né? Então, ter essa temperança, essa mansidão, né? Como você começou falando para nós, Jesus Cristo não nos ia falar nada que não fosse impossível, não é mesmo? Ele iria nos orientar dentro daquilo que é possível a cada uma de nós. E o que foi possível à mãe dele, né? Que dá nome a esse programa, né? Maria também era mansa. E aí eu me lembro, tem até uma série, é interessante se vocês estiverem aí, né, com o tempo, nesse tempo de pandemia e tudo mais, existe uma série que se chama The Chosen, que são os escolhidos. Não sei se você já viu, Vivi. Não vi. É um aplicativo, você vai lá nas lojas de aplicativo do celular, baixa essa série, tem em português. E essa série tem várias cenas da vida de Jesus, do tempo comum, são cenas cotidianas. E aí, em uma dessas cenas, mostra as bodas de Caná. E eu imaginava essa cena como Maria sendo teimosa. Então, ela chegava em Jesus, falava... eles não têm mais vinho. Jesus falava, não é minha hora. E ela virava, que teimosa, né? Virou para as pessoas e falou... faz o que ele disser, mesmo ele não tendo concordado, né? Mas na série mostra um olhar diferente, e aí mudou totalmente meu olhar sobre a virtude da mansidão e sobre essa cena, sabe? Porque Maria, ela teve a delicadeza que eu falei, né, no começo, que é a qualidade da delicadeza está associada à mansidão. Então eu falei, nossa, faz mais sentido essa cena do que a cena que eu tinha na minha mente. Porque Maria olha para Jesus e ela fala, eles não têm mais vinho. Então mostra lá que ela tinha participado de toda a festa, da preparação, né? E aí ela olha para ele e fala, eles não têm mais vinho. Ele fala, mas a minha hora ainda não chegou. E aí ela olha na série, claro que não vai ter exatamente as palavras, né? E aí ela fala assim, por favor... Né? Esse por favor, ela poderia ter sido teimosa, como era a minha imaginação antes, né? Tipo, não tô nem aí, eu vou lá e falo. Mas ela era mansa, então ela olha e, por favor, porque ela estava se colocando no lugar daquela família, né? Imagina que vergonha, como hoje, se eu fizer um meu aniversário e faltar coxinha, faltar refrigerante, né? Então, lá era muito importante aquele vinho e ela se colocou no lugar daquelas pessoas. Ela poderia ignorar. E aí ela usa a mansidão na empatia e ela usa a mansidão para falar com Jesus. E aí um coração que é manso, um coração que é ponderado, não tem como não colocar amor no outro, né? Então Jesus, como eu vou negar para essa mulher com esse coração manso, né? Então, quando a gente, o que você falava, né, da questão de nós mulheres nos colocarmos, às vezes o medo de se colocar e não saber ou explodir ou implodir, né? E é usar o exemplo de Maria, que é esse por favor, né? É esse coração que se dobra, mas que pede, né? Que não é um coração fraco que ignora a necessidade, é um coração que é manso, que é humilde, que se coloca
que diz o que sente, o que pensa, mas que encontra a hora certa de dizer isso. Porque quando ela falou, não foi no mesmo segundo que o vinho estava acabando. Ela olhou a situação. Então, qual é o momento de falar? Né? Qual é o momento que eu preciso falar, me colocar nessa situação? E qual é a melhor forma? Né? A melhor forma é da gente pisar no coração. Eu falo pisar no coração do outro, é na terra do coração do outro, né? A gente colocando o que aquele outro tem de bom, o que essa pessoa tem de bom para me oferecer. Ninguém é só ruim, né? Ninguém tem um coração sem solução. Então, o que a Vivi tem de bom para mim, mesmo que nesse momento ela tenha me irritado ou me deixado com alguma emoção desconfortável, como eu falei, mas o que a Vivi tem de bom, e eu digo para ela: Vivi, olha, eu te amo. Você é uma pessoa muito boa. Você me ajuda nos momentos difíceis. Nessa situação, foi muito difícil lidar com você, com a atitude que você teve, porque de alguma forma você me feriu e você me deixou irritada. Mas eu conto com você, eu confio que juntas nós podemos ser melhores, né? E que você pode agir diferente comigo de uma próxima vez e com outras pessoas. Pronto, fui mansa. Eu disse o que eu precisava dizer, eu amei a Vivi, eu fui temperada e eu devolvi a Vivi para o caminho de Deus, porque não é só a raiva, aquela emoção que eu senti que não foi confortável para mim, mas também a conversão que eu permito a Vivi viver. Né? E isso é uma graça que Deus nos dá e que é bíblica, né? Então Ele deu essa graça. E o Papa, ele até falava disso também. Ele falava assim que muitas das nossas brigas, né, desentendimentos, amizades que se acabam, sabe, assim, são por falta realmente de termos essa bem-aventurança da mansidão, né? De sabermos exatamente o que a Mari exemplificou aqui pra gente, né? De olharmos o momento, olharmos a situação, olharmos para o outro, não só como aquele olhar de julgamento duro, mas olhar que o outro também como a si mesmo, né? É falho também, né? E como podemos ajudar o outro? Se eu não posso ajudar agora, no momento de raiva, no momento de desconforto, de sentimento que não é o mais correto para aquela situação, eu paro, eu me volto a Deus, eu me volto à Virgem Maria, que é o nosso exemplo, que é o nosso reflexo. Respiro e aí sigo em frente. Mas não deixar de me colocar, né? Porque a mansidão não é você se omitir às situações, mas você agir prontamente às situações da melhor forma possível. Sim. E uma outra coisa que eu queria colocar, Vivi, é uma inspiração mesmo, né? Enquanto eu estudava sobre essa palavra, partilhando com outras pessoas, vinha uma palavra de João 1, né, em que fala: ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de tornarem-se filhos de Deus. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Nessa palavra, a gente percebe claramente a mansidão de Deus na nossa vida, porque Ele veio para os seus não acolheram, e aqui Ele permaneceu. Ele deu a vida para aqueles que não acolheram. Então, quando Ele fala, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, é porque Jesus, ele não era conhecido, ninguém sabia o nome dele quando ele nasceu, né? As pessoas esperavam um Messias e tudo, mas ele veio para o mundo e todo mundo pôde o conhecer, mesmo quem não o recebeu. E mesmo para quem não recebeu, ele deu a vida. Então, quando ele fala, sejam mansos, é assim, mesmo que não te recebam, mesmo que não te amem, mesmo que não compreendam você, dê a tua vida por eles, né? Isso é ser manso. Porque foi o que você falou quando a gente começou. Ser manso, ok, né? Dá para ser manso em um monte de situação, mas nas situações em que você se dá para os seus e os seus não te recebem, é muito mais difícil. Mas Jesus ensinou, é possível, né? É possível, mesmo que não te recebam, mesmo que não te amem, mesmo que te humilhem, seja manso,
possua a terra, seja para todos, né? Esse possuir a terra seja para todos. Jesus Cristo, eu vim para todos, né? Então, sigam os meus passos, sejam como eu, que é o que Jesus dizia. E então, diz, né, na palavra, então siga os passos de Jesus. Seja para quem não te recebe, né? Acho que essa palavra é muito forte, assim. Demais, né? Porque às vezes a gente olha para a vida de Jesus Cristo e a gente não percebe o quanto ele se doou por nós, né? Por cada um de nós, né? O quanto ele teve que correr atrás de cada alma ali, minha, sua, até hoje, corre atrás de cada um de nós para nos ter perto, para nos dar a salvação, para nos dar a visão da eternidade, de estar a eternidade com ele, né? E precisamos ser esses bem-aventurados. Mari, antes da gente finalizar aqui a nossa partilha, eu sempre peço eu nem comentei com ela, gente, mas vamos lá. Eu sempre peço pro pessoal, né, que eu convido, né, pra pessoa, conduzir uma oração breve, né, entregando todo esse momento de partilha, tudo aquilo que Deus colocou no seu coração para este momento, para mim, né, que tô aqui, para você que está aí assistindo, né. E se você tiver alguma música também, a gente já emenda, né? Pra quem não sabe, a Mari é uma cantora de primeira, viu, gente? Vamos aproveitar dos dons que Deus nos dá também, né? Que você possa conduzir esse momento final, né? Essa breve oração, para que você aí possa levar tudo isso que nós partilhamos aqui neste momento, levar para sua vida, colocar isso em prática, em ação. Ver onde você precisa ser mais mansa, né? Às vezes não é todas as áreas da nossa vida que a gente precisa ser mansa, mas existem áreas específicas que precisamos ter essa mansidão, né? Que você reflita um pouquinho isso. Então, eu quero pedir que você aí na sua casa, né, coloque a mão sobre o seu coração e entregue esse coração que por muitas vezes pode ter passado por tantas situações, por tantos momentos, por tantas vivências que te ensinaram talvez o contrário daquilo que Jesus ensinou. Mas Ele é o Deus do impossível, né? E que torna todas as coisas possíveis. Então que você possa pedir a Ele através dessa oração, que Ele dê ao teu coração a mansidão, que Ele cumpra na sua vida essa promessa de possuir a terra. Que Ele já te dê nessa terra um pedaço do céu, essa felicidade que Ele promete, que é a eternidade. Que Jesus possa, através dessa oração, se colocar junto a você e ser um com você na sua maternidade, na sua forma de ser mulher. Que Ele possa tomar posse da sua personalidade e que Ele possa ordenar suas emoções, que Ele possa ordenar a sua empatia, a sua delicadeza. Que o Espírito Santo e a Virgem Maria intercedam por essa graça, por essa bem-aventurança, por essa virtude da mansidão na sua vida, na nossa vida. Que nós sejamos mulheres e homens dispostos a sermos mansos, a colocar o nosso coração como terra de descanso para o outro, a colocar o nosso coração aberto a compreender aquilo que o outro sente. Que o amor de Jesus possa transbordar na nossa vida e que esse amor dê sentido a todas as outras bem-aventuranças. Amém. Que a gente possa junto agora com a Mari cantar essa música, né? É uma música muito conhecida que a Mari trouxe aqui para nós. É uma música antiga, da adoração em vida, que fala um pouquinho sobre aqueles que estão bem-aventurados e aquilo que é atribuído a esses bem-aventurados. Que você possa estar nesse momento conosco.
Bem-aventurados são os humildes, terão como herança o reino celeste. Bem-aventurados que têm fome e sede, será a justiça seu manancial. Bem-aventurados que trazem em si mansidão, sobre a terra eles hão de habitar. Bem-aventurados que lágrimas levam ao chão, o Senhor Deus as enxugará. E quando o sol não mais se pôr, todos estarão com vestes brancas e louvores entoarão ao Deus que é santo, forte, justo e fiel. E quando o sol não mais se pôr, todos estarão com vestes brancas e louvores entoarão ao Deus que é santo, forte, justo e fiel. Bem-aventurados verão a face do amor eterno. Bem-aventurados que são piedosos, pois a piedade irão alcançar. Bem-aventurados que sofrem a perseguição, nas injúrias permanecem fiéis, porque será grande o seu júbilo e fim não terá. A recompensa no céu já está. E quando o sol não mais se pôr, todos estarão com vestes brancas e louvores entoarão ao Deus que é santo, forte, justo e fiel. E quando o sol não mais se pôr, todos estarão com vestes brancas e louvores entoarão ao Deus que é santo, forte, justo e fiel. E quando o sol não mais se pôr, todos estarão com vestes brancas e louvores. E quando o sol não mais se pôr, todos estarão, entoarão. Amém. Que voz linda. Ai, eu ia ficar aqui a noite inteira fazer ela cantar pra mim, gente. Obrigada pela sua participação aqui no Reflexo de Maria, por tudo que Deus colocou no seu coração e você partilhou aqui conosco. Deus te abençoe, viu? Obrigada pelo convite. Bom, minha gente, semana que vem a gente vai ter mais um vídeo com mais uma bem-aventurança. Você não pode perder. Lembrando que os vídeos eles estão sendo postados no canal do YouTube Padre Anderson Guerra, Facebook Padre Anderson Guerra. Então vai lá, se inscreve, caminha para aquelas pessoas que você acha que vai ajudar, vai ser bom para a vida delas, né? Então a gente precisa compartilhar aquilo que é bom, né? E não só isso, o canal do YouTube, a gente tem uma série de programações que vão te ajudar aí a ter mais intimidade com Deus, a ser uma pessoa melhor, a ser um cristão, uma cristã melhor. Então aproveite tudo isso que Deus nos oferece, né, através dos meios de comunicação, tá? Bom, a gente já vai finalizando aqui o programa. E eu gostaria de te chamar um pouquinho para se voltar à imagem de Nossa Senhora, né, Mãe dos Aflitos, e rezar junto comigo essa Salve Rainha, entregando esse vídeo, entregando este momento, e que Deus tenha plantado no teu coração, no meu coração, aquilo que é essencial da palavra dele, né? Da bem-aventurança. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei-nos, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
Ficamos por aqui, fique com Deus e a gente se vê na próxima semana, se Deus quiser.